Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer Renovada, o podcast que conecta a fé, a juventude e a transformação. É isso mesmo, Daniel. Estamos aqui para conversar sobre diversos temas inspiradores e compartilhar histórias que edificam a sua vida. E hoje temos um convidado para lá de especial que com certeza vai impactar a sua vida. Nosso tema hoje vai falar sobre liderança jovem, missões e experiências com Deus ao redor do mundo. Então prepare-se para um bate-papo incrível. E quem está com a gente hoje é o Tiago Roberto, um jovem líder que já impactou vidas por diversos países por onde andou. E tem uma história muito inspiradora que estará conosco hoje no Pode Crer Renovada. E, Tiago, para começar, conte um pouco sobre você e apresente-se para os nossos ouvintes. Meu nome é Tiago Roberto. Primeiramente, estou muito feliz por ter sido convidado. Obrigado para o Daniel, obrigado para o Lucas. Bem, a minha trajetória na área ministerial, né? Eu comecei bem jovem, aos 14 anos eu já estava assumindo a liderança na Igreja Batista, então nós trabalhamos muito tempo lá. Logo após isso eu vim para a Presbiteriana, então comecei a trabalhar aqui. Fiquei pouco tempo, né, na primeira vinda para cá. Eu acho que eu fiquei aqui provavelmente uns 2 anos, mais ou menos. Aí eu fui morar na Irlanda, comecei a fazer o meu trabalho evangelístico lá com eles na Irlanda, assim que cheguei. E aí retornei para o Brasil, fiquei mais 2 anos e meio aqui na Presbiteriana, né? Fui para Portugal, também comecei a liderança lá. Então, essa trajetória na área ministerial é mais ou menos assim, por volta do mundo. Legal. Tiago, agora faz um resumo para a gente. Como que foi a sua trajetória aqui na Igreja Presbiteriana Renovada, na Igreja Batista? Quais os desafios que você teve na sua trajetória? E o que te motivou a vencer todos esses desafios? A gente sabe que foi uma carreira, uma trajetória bem longa. Desde quando eu cheguei na Renovada, você já era líder, ficou um bom tempo líder, então eu sei que você tem bastante desafio para nos contar. Sim. Como eu já disse, eu iniciei aos 14 anos, se eu não me engano, acho que aos 14 ou 13 anos. Né? Meus pais eram presidentes da juventude, dos adolescentes, na igreja Batista. E logo eles ficaram 1 ano e depois eles assumiram outro cargo. Foi onde eu e a minha irmã, nós assumimos a liderança lá e começamos a trabalhar com jovens. Né? Lá também nós iniciamos, não tinha um congresso, nós iniciamos intercâmbio. A cada ano, seria o nosso congresso aqui, nós iniciamos o intercâmbio lá, onde a gente movimentava a juventude da Igreja Batista. E aí depois eu vim para a Presbiteriana, eu já tinha um relacionamento legal com a mocidade aqui, já conhecia algumas pessoas, então foi sensacional. E depois da minha segunda vinda para cá, então foi onde Deus acabou falando bastante comigo para iniciar um trabalho aqui. E aí foi muito bom, foi muito bom mesmo. Toda a experiência, conhecer os jovens foi sensacional para mim, então deu uma mudança e deu um clique bem legal na minha trajetória aqui com a mocidade. Nessa trajetória, teve algum momento que você passou por uma prova difícil, um trabalho difícil com os jovens, que você teve pedir a ajuda de Deus para te dar uma luz naquele momento? Nossa, Lucas, isso a gente eu passei muito, porque eu vejo que eu cheguei aqui, então a mocidade estava completamente diferente, então não tinha muita gente que me conhecia, e não conhecia o trabalho que eu tinha feito anteriormente. Então, iniciar esse trabalho com eles foi muito difícil. Por quê? Porque quando você se torna líder, você precisa cativar o seu público, né? Então, foi cativar na sede, né? E depois nós temos aí as congregações. Às vezes você cai assim de paraquedas. Eu cheguei em fevereiro, que era a época do encontro. Então, naquela semana, eu estava assim, reconhecendo algumas coisas. E já me vi na próxima semana já assumindo uma liderança com os meninos, né, naquele caso, e tendo que reconquistar todo mundo, porque
às vezes me viam lá fora, então tem uma imagem de você. Ah, quem é o Tiago? Era o Tiago que eles viam acompanhando o Instagram, o Facebook. Então, eles viam esse Tiago. Então, chegar aqui e ser líder é um desafio, porque daí eu tenho que tirar um pouco daquela característica do Tiago que estava fora do país e chegar aqui e colocar de uma liderança, né, e conquistar ainda os jovens, né, para estar ali dentro de casa, conversar e tal. Então, foi um trabalho difícil. Eu vejo assim, por mais que seja conhecido, foi um trabalho difícil ali nos primeiros meses. Legal, Thiago. E foi um trabalho difícil, a gente vê que você teve sucesso nisso, porque por onde a gente passa, muitas pessoas te conhecem. Até mesmo essa semana no serviço, uma pessoa viu uma foto minha aqui na igreja e falou: nossa, você é da Renovada, nossa, eu conheço o Tiago, nossa, o Tiago foi um líder, entendeu? Então, você obteve sucesso. Você pode passar para a gente que está na liderança agora, a gente é um líder novo, que segredinho você usou para cativar essas pessoas, assim? Porque você teve um sucesso tremendo. Sim, para cativar foi um pouco difícil, mas é aquela coisa de você tratar os garotos, no meu caso mais os meninos, como seus irmãos mais novos, né? Então era aquela coisa da gente levar para casa, tomar café, era coisas que eu já tinha aprendido isso no tempo meu da Irlanda e da Batista e trazer isso daqui. E não ter nenhuma diferença, a gente não tinha diferença. O Tiago que eles viam lá era o mesmo Tiago que poderia sentar numa calçada e conversar com eles, era o mesmo Tiago que às vezes eles vinham pedir um conselho, 3 horas da manhã, Tiago, está acontecendo isso, e você atender. Então é aquela coisa mesmo de ser o irmão mais velho, sabe? E estar com eles ali para todo momento, né? O líder, hoje, quem está na liderança, ele tem que trazer para casa. Ou sabe aquela coisa de trazer para a mesa? Quando você vê Jesus, ele trazendo os 12 apóstolos, ele traz para a mesa. Então, ser líder hoje é trazer para perto de você, sabe? Então, eu acho que foi isso que foi cativando aos poucos. Que qualquer lugar que estava, tipo, precisa? Ah, precisa de mim? Beleza, eu tô com você. Está precisando de alguma outra coisa? A gente está. Como que está o pai? É aquela coisa de você ter que saber o filho, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do cachorro, sabe? Então, isso tudo vai dentro da sua cabeça. Então, você vai tendo um momento de intimidade verdadeira com os seus liderados. Ô, Tiago, pegando um gancho das suas respostas, como que você teve certeza do seu ministério? Foi uma revelação de Deus? Como que aconteceu? Cara, eu falo para você assim que a revelação foi acontecendo step by step, foi ano por ano Deus foi falando comigo. Mas eu tive a certeza, numa época que eu tinha 14 anos, a Aira tinha 10 anos, e a gente já estava liderando lá. E aí Deus, nessa época a gente estava trabalhando para o nosso congresso. E a minha avó levou a gente para o Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro a gente começou a fazer um trabalho, o mesmo trabalho que a gente estava fazendo na igreja, a gente começou a fazer com a galera que estava lá no Rio de Janeiro. E aquilo ali foi muito louco para mim, porque eu pensava, pô, eu só tenho 14 anos. E aí eu peguei a minha prima, a gente foi para a igreja com ela, começamos a cantar, a reger, eu já regia naquela época também. Então fui vendo que Deus foi falando comigo ali. E logo após isso, logo após esse 1 ano dos meus pais, eles saíram da liderança e a gente acabou assumindo a liderança. Então ali eu vi que foi muito a vontade de Deus fazer aquilo ali, fazer aquele trabalho com os jovens. Então ali iniciou o Tiago missionário, o Tiago amigo, o Tiago que trabalha até hoje com a liderança. Ali foi o momento que Deus falou comigo. Muito legal. Tiago, agora falando de intercâmbio, a gente sabe que você faz intercâmbio cristão. A gente queria saber, quando que você decidiu fazer o intercâmbio cristão? E como que você decidiu, vou começar por tal país? Como que você definiu os países que você passaria? Na verdade, não foi uma definição. Eu vejo isso como uma vontade de Deus. Era um momento que eu precisava estar eu queria ir morar fora, e surgiu essa oportunidade da Irlanda.
E até então eu pensei, eu vou chegar na Irlanda, vou fazer os meus estudos, volto para o meu quarto, faço a minha oração, e aquilo ali ia ser a minha vida. Mas Deus mudou completamente o rumo da história. Sabe, eu cheguei na Irlanda, me vi eu fiquei a primeira e segunda semana com outros jovens, e aí na segunda semana, sei que o meu cartão quebrou, eu falei assim, não tem como eu ligar para os meus pais e falar com meus pais, eu falei, eles não vão resolver nada. Eu estou lá fora, então eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui da minha vida. E daí, nesse dia, eu liguei para uma amiga minha e ela estava na Alemanha. Eu falei, o que eu faço agora? Ela falou, tem uma casa de uma galera aí que é cristã, vai lá para a casa deles, qualquer coisa você deixa as suas malas e dorme na rua. Eu falei, beleza, eu vou dormir na rua então. E fui lá assistir o culto com eles. Eu sei que depois que eu entrei ali, nunca mais eu saí, sabe? Foi começar ali e contar um pouco da minha história, então eu nunca mais saí. Então, esse intercâmbio cristão, quem escolheu para mim mesmo foi Deus. Ele me direcionou para estar naquela casa, começar o trabalho evangelístico com eles. E ali, cada ano, Deus ia falando comigo uma coisa, olha, Tiago, é para você fazer isso agora. É para você fazer isso. Então, eu acredito que eu aprendi a ouvir a voz de Deus mesmo na situação que eu estava sozinho lá. No momento que eu cheguei lá, estava sem pai, sem mãe, sem amigos, foi um momento que eu comecei. Eu já era cristão, mas eu comecei a ouvir a voz de Deus mesmo naquele momento. Então, quem escolheu o meu intercâmbio foi Deus. Legal. Eu tenho para mim que as melhores experiências que a gente tem com Deus é quando está só a gente e Deus, né? Sim, é verdade. É verdade. Ô, Tiago, como que está sendo essa experiência de evangelizar em diferentes países? E tem alguma dificuldade em específica? Porque dificuldade a gente sabe que sempre tem. Mas tem uma em específica que você gostaria de compartilhar com a gente? Quais os países você fala? Como está sendo a sua experiência de como está evangelizar? sendo. Sim. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso porque eu faço isso já há muito tempo. Mas cada país eu tenho uma experiência diferente com Deus. Sabe, aqui no Brasil eu tive uma experiência com Deus. Quando eu fui para a Irlanda foi completamente diferente porque eu vivi coisas que eu nunca pensaria que eu iria viver, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tinha o In Way, que seria o nosso acampamento, né? E a gente faz esses acampamentos na praia. E eu vi ali muito Deus falando com a gente, muito mesmo, sabe? Desde você, estar orando na praia e o céu se abrir do nada, e você ouvir a voz de Deus e ver 50 jovens orando, clamando a Deus, que era coisas que eu não estava acostumado, e de ver pessoas se convertendo, pessoas que chegaram até a gente. Então, cara, foi muita experiência. As dificuldades foram porque eu sempre falei inglês, mas quando eu cheguei lá, eu não tinha ideia de como ministrar um culto em inglês, por exemplo. Porque é diferente de eu estar conversando no dia a dia e chegar lá e ter que pregar. Então, eu não sabia. E isso foi acontecendo comigo, eu fui aprendendo ali. Deus foi me ensinando a como pregar em inglês. Então, foi extraordinário. Porque eu até entendia o que o pastor falava, mas eu não tinha esse entendimento. Então, você vê que é o Espírito Santo mesmo de Deus que acaba fazendo isso com você. E nas outras línguas também. Então, Deus começou com uma, e quando eu fui falar outras línguas, eu via que era a experiência de Deus. Se você chegar para mim e falar, Tiago, você escreve em italiano, você escreve em francês? Não, eu não escrevo. Mas eu sou um analfabeto na língua. Eu sei falar ela, falo francês, falo espanhol, falo italiano, mas eu não escrevo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo, eu conheci o verdadeiro dom de línguas, sabe? Poder pregar em outras línguas. Experiência incrível, porque eu tinha dificuldade, e eu gostava, às vezes a gente estava na Times Square, ou algum lugar que a gente precisava levar a palavra, eu falava, os meninos conseguem falar isso, eles conseguem falar em francês, porque aparecem muitas pessoas ali, conseguem falar em italiano, e eu falava, e eu não consigo, e era uma coisa que eu estava buscando de Deus.
Então, foi ali o aprender mesmo do Espírito Santo, sabe? Sentar com ele e ele ensinar para mim todas as formas que eu tinha que falar. Então, foi a partir daí. Então, foi uma experiência incrível, era uma dificuldade e se tornou, para mim, uma experiência naquela época difícil, mas hoje, para mim, é muito fácil. Então, eu vejo que isso foi muito de Deus. Como também eu tinha muita vergonha, tipo, eu fazia teatros em casa, na igreja. Mas quando foi para fazer na rua, eu também tinha essa dificuldade. Então, eu tinha dificuldade. Como que eu vou me expressar? Aqui na igreja, você olha, tem várias pessoas que você conhece, então já estão familiarizadas com você. Mas quando chega, são pessoas na rua que vão ver você e pode te criticar, então isso ainda entrava na minha cabeça. Então, essas foram as dificuldades que eu tive dentro do intercâmbio e estar fazendo um intercâmbio cristão. Eu acredito ser um intercâmbio cristão porque todo o tempo a gente passou por isso. Nossa, muito legal. Sim. Legal. Tiago, para quem te acompanha, sabe que todo o seu conteúdo, seja na internet, a gente vê que o objetivo é Cristo. E ser cristão mundo afora, você já vivenciou alguma situação em que você não pôde expressar a sua fé cristã, algum momento, algum episódio que você teve que achou melhor não expressar a sua fé, porque poderia te trazer algum problema? Se sim, como que você superou essa situação? Sim, eu já passei por momentos assim. Por exemplo, recentemente eu estive em Marrocos, né? Então, ali a gente sabe que a gente não pode expressar a nossa fé e tal. Então, é muito difícil, porque todo lugar que eu vou, eu gosto de ir geralmente para hostels. E hostel é uma boa oportunidade para você pregar, para você conhecer outras pessoas. Então, a gente tinha a ideia que a gente não poderia fazer isso ali. E, para mim, foi muito difícil, né? Então, a forma que eu usei foi, por exemplo, eu sempre carrego a minha Bíblia comigo. E aí tive uma situação difícil também, que quando eu entrei no Marrocos, eu não tinha a ideia que não poderia carregar a Bíblia. E eu tenho uma Bíblia pequena e uma outra minha. E ali na hora, o guarda começou a olhar, a vasculhar, tirar as coisas da minha mala. Eu não tinha entendido por quê. Eu falei, ué, mas das outras pessoas não estão tirando. Aí eu lembrei, falei, a minha Bíblia está lá dentro, né? Que ele começou a tirar, e ali eu comecei, Senhor, porque ou você é preso, né? Você é preso, ou você tem que pagar uma multa para ele. Tem pessoas que não conseguem nem sair do país. Então ali foi um momento que eu falei assim, Senhor, agora eu preciso de Ti, né? E ali eles olharam e tal, fecharam e não deu nenhum problema. Na minha vinda também, parecia que ele estava procurando algo e não tinha achado. Então, lidar com essa situação é ali na oração. E com um dos meninos que estavam comigo no rosto, ele é muçulmano, né? Então, eu não tinha como expressar o meu evangelho, mas eu tinha como perguntar para ele e achar e perguntar para ele o que ele achava da religião dele, o que eu acreditava e o que ele acreditava. Porque isso dá muito certo, sabe por quê? Porque é como se você plantasse uma sementinha ali. Você não precisa falar do evangelho, se eu sou cristão e tal, vamos abrir a Bíblia aqui. Mas você plantar a semente ali, sabe aquela coisa de dúvida? Tem aqui uma dúvida para você, mas e se fosse assim? Então, é uma forma de você também evangelizar. Então, quando você está evangelizando em um lugar onde você não pode, você precisa usar de estratégias diferentes para levar o evangelho, né? Hoje, um dos lugares que eu quero muito ir, futuramente, é a chamada janela 10x40, que é onde o cristão não entra, né? Que é uma parte da Ásia, da África e da Rússia. Então, o cristão não pode entrar ali, tanto que eles dividem a Bíblia ali papéis, né? Ele rasga a Bíblia, hoje você vai ler uma parte, hoje o outro fulano vai ler outra parte. Então, é um dos lugares que eu gostaria, mas ali, muitos missionários que vão, eles não voltam, não saem dali. Então, estratégias. Então, se eu pudesse te deixar um conselho em uma situação que você não tem como fazer, é fazer estratégias para que o evangelho seja levado.
né? Até que no Brasil mesmo, a gente começou com o trabalho, né, com a identidade, metanoia, e de por todo mundo. Então, a gente usava de estratégia. A nossa camiseta era metanoia. E foi legal que uma vez eu fui com os meninos na praça, e os meninos, vocês são noia também, tal. E a gente usou da camiseta para poder Despertar curiosidade. despertar a curiosidade. E aí foi onde a gente conheceu um outro missionário também, que estava viajando o mundo na praça, aqui em Cruzeiro. Ele falou, nossa, gostei muito da camiseta de vocês, tem como comprar? Não, já não tinha como comprar. Mas era uma estratégia que a gente usava. Até mesmo quando a gente colocou ID, para eles perguntarem, o que é esse ID? Então era um motivo para perguntar o que é identidade, o que foi identidade na sua vida. Sempre as nossas camisetas foram, os 3 anos que nós trabalhamos, foi para causar um interesse em uma pessoa e a gente usar essa estratégia para a gente poder pregar. E a estratégia nossa para falar para os jovens como pregar era, vamos trabalhar a identidade? Então, 1 ano falando de identidade, janeiro, fevereiro, março, abril, até que eles ficassem cansados. Então, quando eles fossem para a rua, eles sabiam o que falar, porque eles já falaram sobre identidade. Mesma coisa, metanoia, janeiro, fevereiro, março, abril, congresso só em novembro, então eles tinham uma estrutura para chegar na rua, a hora que tivesse que pregar, eles já tinham, porque eles já tinham a camiseta, já tinha o tema, já tinha os versículos. Então é uma coisa que vinha o ano inteiro já, né? Então o ano inteiro já trabalhando isso, então chega um momento que você fala, eu já sei o que é. Então as estratégias nos ajudam muito nesses momentos a levar o evangelho. Legal. Tiago, a gente falou sobre dificuldade, mas tem algum desafio muito grande que você enfrentou para poder levar o evangelho nessas pessoas que têm uma cultura tão diferente da nossa? Sim, teve muito. Teve um ano que eu trabalhei com os Mormons, né? Então a cultura dos Mormons é completamente diferente, o pensamento, o Jesus deles é completamente diferente. Então, foi um dos momentos da minha vida que eu tive mais dificuldade, porque eu tinha um amigo, o Tyler, que era sabe aquela pessoa que você chega no intercâmbio e ele está com você, e ele era a pessoa que me ajudava na faculdade a fazer a tradução, porque eu até então não entendia muito bem explicações. E aí ele começou a me ajudar. E aí eu descobri que ele era mórmon. E aí eu comecei, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos trocar ideia e tal. E aí teve um momento que você, tipo assim, tem uma pessoa que você fala, nossa, esse aí é meu amigo. Só que eu pensava naquilo, ele é meu amigo e ele não vai para o céu, né? Por causa da forma que ele acreditava. Então, esse foi um momento de dificuldade para mim, porque todos os dias eu estava ali falando com ele, conversando sobre Cristo, e parece que a gente falava coisas diferentes. Então, foi muito difícil para mim, porque às vezes eu pensava, eu acredito num Deus, e eu estou aqui com meu amigo e ele não acredita, e eu queria também que ele fosse cristão, eu também queria que ele fizesse essas coisas comigo, sabe? Então, foi um momento mesmo assim de dificuldade para mim. Nossa, muito legal, bacana. Sim. Tiago, a gente sabe que você já visitou já diversos países. Uma vez você já falou para mim, eu até perdi a conta. Conta para a gente, de todos esses países que você já visitou, quais deles que você percebeu que a fé cristã estava mais fraca, onde que já estava já mais morna, onde que a fé já estava mais firme? E a gente sabe que hoje em dia a fé é diferente em cada país. Sim, então, sim. detalhe isso para a gente, por favor. Eu acredito que a fé mais forte é entre os Brasil. O Brasil é uma nação que adora mesmo Deus verdadeiro, sabe? Eles têm muita fé, muita fé. Apesar de, às vezes, eu olhar e parece que está perdendo, mas quando você conversa com as pessoas, você vê que tem muita fé. Você pode passar aqui e qualquer pessoa já ouviu falar de Cristo, já ouviu falar de Jesus, já foi uma igreja, já cantou no culto, sabe? Já participou de jovens, de adolescentes. E quando você vai lá para fora, você vê que eles não têm essa cultura, né? Nós aprendemos esse final de semana, né, que teve um avivamento muito forte lá. Só que quando você chega
hoje você chegando lá não tem mais esse avivamento. Você não consegue sentir o Espírito Santo. Quem leva mesmo o Espírito Santo para esses lugares são os brasileiros que saem daqui. Então você vê um presbiteriano, um batista, um assembleariano e tal, e ali geralmente tem alguém da igreja, então aquilo ali você começa a sentir mesmo Deus. Mas é em algumas igrejas, diferente daqui, que você tem muitas igrejas que você pode sentir Deus. Outro lugar que eu vejo que tem muita fé também é a África. Agora, a África, eu falo para você assim, são povos de fé mesmo, porque ali são lugares que ele não tem nada, não tem absolutamente nada, sabe? E ali eu tive uma outra revelação de Deus. A gente foi fazer um trabalho em Moçambique, a gente ficou 15 dias lá para levar alimentação e tal, as coisas para eles. E quando a gente chegou ali, a gente via que eles não tinham exatamente nada. Como que nós comíamos, tinha comida ali para a gente? Era através de como se fosse uma bandeja, onde eles passavam um para o outro, a gente comia com a própria mão e ia passando, era alimentação. Então ali foi um choque cultural, sabe? E uma outra versão do evangelho que eu estava vendo. Porque eu sempre vivi nesse evangelho daqui. A gente saiu daqui, a gente prega, a gente vai numa igreja, a gente tem comida. Eu fui para a Europa. Então, o evangelho lá é diferente. Agora, você viver com pessoas que não têm absolutamente nada, sabe? Não sabe o que eu vou comer amanhã. O que eu vou comer daqui 2, 3 dias depois. Então, ali para a gente foi uma experiência assim impactante. Sabe? E ver que eles têm fé. São, tipo assim, às vezes a gente estava pregando para crianças que tinha, sei lá, cerca de 150 crianças lá, sabe? E tudo adorando, tudo louvando a Deus, sabe? Com felicidade. E às vezes a gente aqui tem tudo mesmo e adora como? Não tem. Às vezes não tem essa mesma adoração. E ali também foi muito um tapa na cara. Eu estava fazendo a tradução de uma amiga minha, e uma das crianças, porque eles são muito educados, além deles não terem nada, eles são muito educados. Eles levantavam o braço, e eu, na tradução, traduzindo uma amiga, e aí, ela teve a oportunidade. Daí, alguma coisa ela falou, na tradução, falei que a gente ajudava as pessoas de rua, né, em situação de rua. E a criança veio e falou assim, mas por que você não leva essas pessoas em situação de rua para a casa de vocês? Eu falei, não, porque a gente não pode levar, mas a gente tem assistente. E a criança insistiu de novo. Mas aqui vocês vieram, nós não conhecíamos vocês, a gente só tem um bloco de casa, e a gente colocou vocês para comer com a gente, para dormir na nossa casa. Então aquilo ali foi um tapa na cara, e é verdade. A gente tinha tudo, éramos jovens que estavam estudando fora, e estavam trabalhando e não estavam ajudando as pessoas, colocando dentro das nossas casas. Né? Então, ali foi uma lição de moral que uma criança de 8, 9 anos, ela me deu. Por que eu não estou ajudando? Porque eu tenho essa condição de vida e eu não posso ajudar o meu próximo. E para ir para quem vai para esses lugares fazer missão, gente, é muito difícil. Porque pensa você ficou ali 10, 11 dias, você levou alimento para elas, mas daí a hora que você vai embora, a criança agarra em você, falando, tio, leva eu também, porque daí ela pensa, pô, eu vou ter comida todo dia, eu vou poder tomar banho, eu vou poder fazer, e aí você fica ali naquela situação, o que eu vou fazer? Então, é uma situação que você tem que trabalhar, né? E eu sempre pensava, nossa, sempre eu deixei os meus jovens e ia. Mas quando você vê essa situação de deixar crianças para trás e pensando mesmo, daqui a 1 ano, será que alguém vai voltar e fazer isso? Será que daqui a 2, 3, 4 anos alguém vai voltar? Então é uma situação assim completamente difícil. E eu fiz isso uma vez só e eu não sei se eu teria estrutura para fazer um trabalho desse, porque eu acho que hoje eu ficaria lá. Não vou embora não, vou ficar aqui. Nossa, acho que essa é uma das coisas mais difíceis mesmo, né? É uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis. Tiago, como que você faz para conseguir se adaptar
numa nova cultura cristã? É difícil, é muito difícil. Você tem que procurar pessoas que têm... Primeiro, você tem que procurar pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, a adaptação é muito difícil. Você chegar num lugar... Por exemplo, para você manter a sua fé, você precisa estar com pessoas que tenham a mesma fé que você, né? Então, essa é a primeira adaptação. Então, se eu falo para um jovem, Thiago, eu estou indo, sei lá, para Nova York, que é uma das cidades que tem muita gente, né? E tem muitas pessoas. Procura pessoas que têm o mesmo objetivo que você, porque se você procurar pessoas que têm objetivos diferentes, sua fé não se mantém. Então, o que me manteve hoje, tendo fé, morando em países diferentes e acostumar com culturas diferentes, foi isso, mantendo perto de mim pessoas que tinham o mesmo objetivo. Você já precisou conviver com jovens, algumas amizades que não fossem cristãos e tinham alguma certa rejeição? E se sim, o que você conseguiu fazer para tentar ganhar assim, a pessoa para Cristo? Olha, é o seu estilo de vida, cara, porque eu falo para você. Na Irlanda mesmo, a gente tinha jovens que conviviam comigo, que são cristãos, né? Então, é o seu estilo de vida. Porque eu vejo que, às vezes, por exemplo, dentro da própria igreja mesmo, lá é normal para eles terminar um culto, tomar bebidas alcoólicas e tal, né? Então, eu vejo assim, o Tiago que saiu daqui é o mesmo Tiago que chegou lá. Então, eu mantia da mesma forma. E era engraçado que a gente sentava assim em casa, nós morávamos em 8 ou 9 pessoas em casa, e às vezes a gente fazia ceia entre a gente mesmo. Colocava o pão ali, e aí os meninos já vinham. Suco de uva, né? Então, manter o seu estilo. Se fosse eles separados, eles colocavam, mas eles olham para você quando você mantém a sua essência, sabe? Ali sua, eu acredito que transformam as pessoas que estão à sua volta. Sabe? É muito essas coisas de você transformar o meio aonde você está. Mesmo que seja uma cultura diferente, acho que se você se posicionar, Deus acaba se posicionando através das suas atitudes. Então, isso era o que causava, era o que eu via. Então, ser diferente, ser diferente. Tiago, a gente sabe que por onde a gente passa, a gente aprende, a gente consegue lições para nós mesmos. E mesmo você saindo para pregar, ser um discípulo, o que você já aprendeu também? A gente sabe que a gente vai ensinar, mas também a gente aprende. Que tipos de lições você aprendeu de outras culturas diferentes, lições cristãs? Você já teve com alguém que te ensinou algo importante biblicamente, algo que já aumentou a sua fé? Já aconteceu isso com você? Já. Eu acho que ser mais hospedeiro, né? A Bíblia fala sobre isso, hospedar as pessoas, não só de hospedar, colocar as pessoas na sua casa, mas como você receber, como você tratar o próximo. Porque eu tinha saído daqui, eu confesso para você que eu saí daqui com uma visão que eu tinha do Evangelho, sabe? Era eu só conversava com pessoas que eram cristãs. Então eu saí daqui muito surtado, talvez seria a palavra, nesse sentido. Eu só conversava com pessoas que tinham a mesma fé que eu. Você falava assim, eu não sou cristão. Então sinto muito, eu não vou conversar com você, não. Então eu aprendi muito isso. Mas como que eu vou evangelizar as outras pessoas se eu ponho elas de lado, né? Fica meio contraditório. Então eu saio na rua, eu prego para ela, mas só vou conversar com ela se ela for cristã. Então eu aprendi muito a ser hospedeiro. Então eu vejo que isso foi ensinado. E foi ensinado assim, uma das melhores formas, porque Deus foi me lapidando. Já me colocou no local onde tinha pessoas cristãs, mas também tinha pessoas que não eram, né? Tinha pessoas que eram de outras religiões, então foi me lapidando aos poucos.
E eu falo para você, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu tinha que tinha que separar o Tiago, que saiu aqui do Brasil, que cresceu numa família cristã, e tinha que colocar o Tiago, que está sendo cuidado por Deus em um outro país. Então, momento da minha vida, eu tive que ser 50% meu e o 50% que foi lá para fora. Então, eu acredito que foi isso, eu tive essa situação. Tiago, mudando um pouco o foco agora, como que você decidiu criar vídeos sobre as experiências que você está tendo lá fora? Foi numa situação que eu comecei, acho que comum, como muitas pessoas elas iniciam, né, fazem vídeos, e eu queria falar um pouquinho de como era a minha vida lá. E como às vezes muitas pessoas me perguntavam como é a vida cristã, então eu comecei a fazer focar nos dois. Uma que sempre foi o meu sonho, viajar e ir para outros países, e outra que era falar aquilo, como era o cristianismo, os lugares que eu passava. Então eu decidi, falei, vou começar a fazer alguns vídeos. E outra que às vezes os pais perguntam, as tias perguntam, pessoas da igreja perguntam como é. Então eu pensei, vou fazer através de vídeos, porque daí fica uma coisa que eu não preciso estar falando para cada um, né? E eu poderia colocar lá e estar falando um pouquinho de como viver assim, qual era a minha maneira cristã de viver e o meu dia a dia. Então começou por aí. E aí eu comecei com diários e daí praticamente eu nunca mais parei, né? Então, Mas que legal. Tiago, e para aqueles que nos ouvem e estão pensando em fazer um intercâmbio missionário, qual é o conselho que você deixa para essas pessoas? Para as pessoas que estão pensando em fazer um intercâmbio missionário, se apegar de verdade com Cristo aqui, né? Tem que sair daqui preparado, né, Tem Tiago? que sair daqui muito preparado. Sabe quando você vê Daniel, Ananias, Zacarias, Misael, você vê que esses jovens, eles saíram totalmente preparados dali de Jerusalém, e quando eles foram colocados na Babilônia, eles mantiveram a mesma essência, né? Então é o chegar lá, porque hoje a Europa ela dá muita coisa para você, ainda mais para quem é jovem. Para quem é jovem dá muito, né? É o estilo de vida, são pessoas que você começa a conversar, então você começa, sabe quando você vê um cantor, uma pessoa famosa, você fica todo deslumbrado? A Europa praticamente ela te dá isso, né? Você fica todo deslumbrado com todo aquele glamour que tem. Qualquer lugar que você vai ali, nossa, é muito. Então, é um momento que eu vejo que muitos jovens que saem daqui, são cristãos, têm família cristã, mas quando chega lá, eles acabam se desviando, porque é muita coisa que são dado para eles, e eles não têm a estrutura para se manter no cristianismo. Chegar numa faculdade e falar, eu sou cristão também, né? Às vezes eu estava ali na Times Square e eu olhava e falava assim, eu sou cristão, e pregar e levar a palavra, e às vezes você está com todo aquele glamour, porque lá é vídeos todo momento, são vários telões, e às vezes você, nossa, mas como que eu vou chegar para o meu amigo e falar que eu sou cristão, que às vezes eu não gosto disso, que eu não posso ir numa balada com ele, que eu não posso ir em uma festa com ele, né? E então eu vejo muito isso, esses lugares, o mundo, aí dá muita coisa. Não só lá, mas aqui também. Então, às vezes, qualquer coisinha, uma festa, uma balada, uma garota, às vezes faz você desviar, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma comunhão mesmo com Deus. Ter uma intimidade, como a gente está trabalhando nessa época de intimidade, é ter uma intimidade com Deus mesmo antes de sair daqui. Porque esse Deus que fez coisas para você aqui é o mesmo Deus que vai fazer coisas para quando você estiver lá. Tiago, você falou aí sobre, às vezes, os jovens chegar na faculdade, falar que é cristão. Em algum momento na sua trajetória, você já sofreu algum tipo, nem que seja mínimo, algum tipo de preconceito por ser cristão lá fora? Sim, muito. A gente sofre muito.
Às vezes fala, você tem as mesmas coisas que aqui, né? Você é cristão, você não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou às vezes não chamavam, né? Eu tive momentos que às vezes ia sair o grupo do pessoal da university, e aí eles falavam, Thiago, você não pode ir porque você é cristão, e o que a gente vai estar fazendo lá? Tipo, às vezes não conversavam comigo também na universidade, já tinham seus próprios grupos, né? Então, sim, eu me sentia meio que rejeitado em situações como essa. Então, situações como essas era muito difícil. Mas daí era um momento que também depois eu saía com os meus amigos da igreja, né? A gente fazia café e tal, conversava e contava de situações de pessoas também que tinham passado por coisas assim. Então, sim, a gente passa muito preconceito, porque é lugares que geralmente não tem. Não tem o cristianismo, eles não professam a Deus, sabe? Então, sim, a gente passa por muitas situações assim de rejeição quando você está num intercâmbio, tá, fora do país e levando o evangelho. Até mesmo de quando você vai entregar um folheto, Jesus love you, e dá para alguém, a pessoa passa, amassa e joga fora, né? Às vezes tem de pessoas jogar até mesmo na gente e tal. A gente foi para Belfast, que tem a Irlanda e a Irlanda do Norte. E lá eles jogaram tomate na gente, pegaram barro, tacaram na gente e tal. Então a gente já passou por situações assim. E é difícil, E aí você começa a entender, às vezes assim, você fala, nossa, porque a gente já pensava nesse sentido dentro do ID, né? E aí você vê quando volta um João e um Pedro, fala, nossa Senhor, fomos lá, pregamos para eles, pode tacar fogo lá, pode amaldiçoar eles. Então a gente passa por situações assim que são muito difíceis, que no momento você pensa, mas não, pelo menos a gente está levando a palavra de Deus, a gente está levando o evangelho. Então, são preconceitos bons, né? Porque a gente sabe que está fazendo o trabalho verdadeiro. Eu acho que se desse tudo certo, alguma coisa estava errada. Acho que se não, oramos, todo mundo se converteu, oramos e sabe, muitas coisas aconteceram. Então, eu acredito que dentro desse sentido tem coisas boas que acontecem de rejeições que, tipo assim, traz um ensinamento muito bom para a gente. Tiago, existe algum testemunho, algum momento especial que resume esse trabalho que você tem nesses países? Cara, tem uma situação muito forte que é disso que eu falei para você, do Tyler, né? Que teve um momento da minha vida que eu ia precisar voltar pro Brasil. E aí o Tyler, ele estava nessa com os meninos dos Mormons e tal. E os meninos acabaram mudando ele de casa, porque a gente sempre fugia de madrugada para conversar sobre a Bíblia. Porque a gente não podia mais conversar em casa, porque tinha um outro amigo dele que não deixava. Então a gente ia para o McDonald's e sentava ali e conversava. E aí os meninos descobriram que a gente estava conversando sobre a Bíblia. E que meio que a cabeça dele estava mudando, estava começando a mudar. E aí ele foi levado para uma outra casa e tal. E mesmo assim a gente se comunicava, tentava se comunicar de alguma forma, cara. E teve uma vez que a gente, tipo assim, não tinha como, mas a gente conseguiu se encontrar. E uma pessoa fez um intermédio para a gente trocar uma ideia e tal. E ele chegou e falou para mim, Thiago, sabe que muita coisa está mudando dentro de mim, minha cabeça está mudando. Esse 1 ano nosso de conversa, as coisas foi mudando muito na minha cabeça. E eu até penso mesmo em me converter, só que se você se converte, você é expulso de casa, perde os seus benefícios e tal. E eu lembro que naquela situação ali, a gente começou a orar bastante. E aí, o Tyler, do nada, assim, ele sumiu, né? E passaram, acho que umas duas ou 3 semanas. E aí ele falou assim que tinha voltado para o país dele. E quando ele voltou para o país dele, ele foi e falou assim, Thiago, cara, muita coisa mudou. Eu contei para os meus pais, falei para os meus pais o que eu queria servir mesmo. Eles me colocaram para fora de casa.
Mas eu quero servir esse Deus. E ele mandou um áudio para a gente, porque a igreja, os jovens ali estavam orando muito. Porque eles viam que falavam assim, pô, o Thiago vai voltar para o Brasil. O Tyler, não sei como vai ficar. E a gente orava muito pela vida do Tyler, muito mesmo. E aí ele mandou esse áudio para a gente, falando que ele tinha se convertido, que ele tinha aceitado Jesus. Cara, e eu fiquei ali, aquilo ali, para mim, foi um choque. Porque eu falei assim, de coisa, é aquilo que eu falei para você, sabe, você vai colocando uma semente, hoje, amanhã, e às vezes ficava na minha cabeça, eu já levei o evangelho para tantas pessoas, mas eu nunca sei se essas pessoas mudaram ou não. E o Tyler foi uma confirmação para mim, de que sim, Thiago, as pessoas por quem você passou pelo mundo, pessoas se converteram. Mas se não converteram, alguma coisa ficou no coração, né? E se alguma coisa ficou no coração, alguém vai ali regar. Outra pessoa vai ali. Então, essa me deu a tranquilidade de voltar para o Brasil, porque até então, eu não queria voltar para o Brasil. O que Deus usou, que era para mim voltar para o Brasil, foi uma birra que eu fiz com Deus. Eu falei, Deus, eu não vou voltar, não. Eu não quero voltar para lá, não. E Deus falou assim, você vai voltar. E aí eu fui para a Itália. Daí Deus, você vai voltar, Thiago. Aí eu fui para Amsterdã. Daí, você vai voltar, Thiago. Aí eu fui para a Islândia e uns amigos meus falaram, vamos para a Islândia, Thiago. E teve um momento ali que eu falei para eles assim, gente, eu quero ficar andando aqui, que eu quero fazer um vídeo, mandar para os meus pais. E, cara, foi uma coisa assim tremenda, que até hoje eu fico arrepiado. Que veio uma nuvem do nada. Gente, eu tinha certeza que eu estava num lugar claro assim. Do nada veio uma nuvem. E nessa nuvem falou, você vai voltar para o Brasil, Thiago. E você vai ser como José. Você vai ficar 2 anos lá, preso, né? Só que nessa prisão, você vai transformar a vida de outras pessoas. É isso ou nada. Cara, eu falei assim, aquilo ali me arrepiava. Eu falava, não é possível. Eu devo estar ouvindo coisa. Eu achei que eu estava louco. Eu falei, eu estava louco. Porque do nada veio a nuvem e eu ouvi ali na minha mente. E aí, beleza, voltei para casa, peguei o carro e fui buscar os meninos. Quando eu chego no hostel, eu abro o meu iPad e tem uma mensagem da fábrica, do RH. Thiago, precisamos de você daqui a 2 semanas. Eu falei, tá louco? Eu fiquei 4 anos aqui, agora que a fábrica vai me chamar. E ali, do nada, falou, ó, e as suas passagens já precisam ser compradas e você já vai chegar aqui e vai começar a trabalhar. Então, assim, do nada. Então, foi algo completamente de Deus. Para você ter ideia, o estado que eu fiquei, o meu amigo que me levou até o aeroporto e eu estava chorando. Eu falei, não, eu não vou. E aí eu comecei, a hora que eu estava no lounge, eu comecei a ver as promessas de Deus se cumprindo todas na minha vida, desde os meus 14 anos, o momento que eu tive somente sozinho com Deus, e Ele falando comigo, terminando naquela montanha, ele falando comigo, que era para mim voltar, que Ele iria me deixar 2 anos ali, que eu iria fazer um trabalho, mas que depois que eu fizesse isso, Ele iria me levar de volta. Porque até então eu não tinha compreendido. Eu tinha compreendido, eu ouvi o que eu queria, né? Eu ouvi o que Deus não queria. Você vai ficar lá, você vai voltar para lá. Mas eu tinha esquecido essa parte que Ele prometeu que eu iria ficar ali, mas depois Ele iria dar essa vazão. E daí aconteceu todo esse trabalho com a gente, que não era Juventude Renovada, né? Era Geração Eleita, que daí virou Juventude Renovada, com a vinda da Aira e minha para o Brasil, a gente teve uma volta do Brasil de um delay ali de 1 ano. A Aira voltou para o Brasil e depois eu volto para o Brasil e aí começamos a trabalhar novamente. Porque praticamente eu e a Aira sempre foi assim, né? Sandy Júnior, os dois trabalhavam os dois só junto. Era uma dupla sertaneja. Então a gente começou esse trabalho e hoje eu olho e falo, olha, e ainda tem frutos, tem vocês, daí vocês vão fazer isso e um dia alguém vai estar contando sobre vocês aqui, a transformação que vocês tiveram, o impacto que vocês tiveram nessa juventude renovada.
Então, tipo assim, é sempre gratificante ter coisas assim e ouvir a voz de Deus. Mas muita coisa, eu falo para vocês, muita coisa eu tive que tirar da minha vida para que tudo isso, para que as promessas de Deus se cumprissem. Porque os jovens, pode ter promessa de Deus. Às vezes falam, nossa, não aconteceu, mas não aconteceu porque teve coisas que você não rejeitou e não tirou da sua vida. Então tem que ter muita rejeição. E tirar a minha vida de lá para voltar para cá, eu falo para você, foi muito difícil. Tiago, é interessante demais ver a sua trajetória, tanto lá fora, quanto a sua trajetória que foi aqui, liderança na Batista, liderança na Renovada. E hoje, para nós, qual conselho você deixa para a nova geração de líderes de jovens, que seja daqui da Renovada ou de outras igrejas, a geração futura que está chegando e que nos assiste? Qual conselho você deixa para eles? É o tratar, sabe? O tratar é aquilo que eu falei para você no começo. A mesa, você trazer eles para si, né? Não, você é o líder, sim, você tem uma autoridade, mas ter aqueles momentos que você precisa, sabe? O abraçar, o conhecer, o sair, vamos trocar uma ideia, vamos sentar, tomar um café, sabe? Então, eu acho que isso faz a total diferença na vida desses jovens, né? Porque eles passam a te olhar às vezes como irmão, e a gente tem ainda mais na nossa igreja, às vezes a gente vê que tem pais que não são daqui, tem mães que não são daqui, então eles vão te ver como esse pai, como essa mãe e como esse irmão mais velho. Então é o tratar, sabe? O levar para casa, o sair, o conversar, ter troca de ideias individuais. Às vezes legal é ter em grupo, mas o individual faz muito a diferença. Porque o Tiago que fala em grupo não é o mesmo Tiago que às vezes está ali no individual. Você pode ser um pouquinho mais firme com alguns, pode ser um pouquinho mais maleável com outros, porque você começa a conhecer, sabe, cada um. Eu acho que a gente tinha muito esse tratamento assim de pai, de irmão. Às vezes a gente olhava, eu chegava, né, eu já sentava ali, falei, mas fulano de tal não está aqui, preciso falar com ele. Daí a gente ia lá na casa do fulano, na hora do culto. Onde você está? Não, estou aqui jogando videogame essa hora, a hora do culto. A gente ia lá na casa do fulano de tal. E pegava, e já falava para a mãe, mas mãe, como que você deixou acontecer? Várias vezes a gente já foi nos predinhos e ia lá, e conversava, já começava a apertar a buzina, e o fulano não saía. Então, acho que é esse tratado, sabe, de ter mesmo uma intimidade com os seus liderados. Então, eu acredito que isso fortalece muito uma igreja, né? E às vezes era estranho que eu tinha a mesma intimidade não só com os da sede, mas a gente tinha das congregações, sabe? Então, eu acho que o tratar aqui, sabe, os filhos são diferentes? Não, não são diferentes, são os mesmos. O mesmo tratamento que tinha com os da sede era o mesmo tratamento com as congregações, que no final de tudo se torna uma só, que é um só. Então, era assim, se eu pudesse deixar o conselho, seria esse, o tratar individual, em grupo, e manter, sabe, todos unidos. Tiago, a gente queria mais um conselho seu sobre como um jovem cristão consegue se manter em santidade estando lá fora. E outra coisa, como que você está fazendo isso para se manter em santidade? Manter em santidade lá fora seria isso. Você, Daniel, vai sair daqui hoje e você vai ter a certeza que Deus quer te levar, está te levando para lá. Quando você chegar lá, você vai manter a mesma santidade, porque o mundo vai te oferecer muitas coisas, né? Ele vai naquilo que você tem mais dificuldade, que seja com bebida, que seja com drogas, que seja com festas, que seja com garotas. Então, tem essas coisas você vai ter que manter longe.
E é muito difícil. É muito difícil. Porque o inimigo, ele sabe, ele conhece você. Da mesma forma que Deus te conhece, o inimigo te conhece. Então, ele vai colocar aquelas coisas na sua vida. Então, hoje, o Tiago, como ele se mantém, é isso. É eu me conhecer e eu saber as minhas dificuldades. Eu tenho dificuldade nisso, então eu sei que é isso que eu preciso ser retirado da minha vida, né? Eu vejo que muitos jovens já foram para lá e eles vão com uma mente, não vai mudar, mas acaba mudando. As pessoas que você coloca na sua vida hoje são pessoas que podem vir para o bem e da mesma forma que pode vir para o mal. Então, às vezes eu fico muito triste, sabe? Eu falo, nossa, fulano de tal chegou agora há pouco tempo, e lá tinha um trabalho, tinha um ministério, e fazia tanta coisa, e chegou aqui, praticamente desviou. Da mesma forma que a gente teve pessoas que vieram de lá, na época que eu estava trabalhando com jovens, falo, nossa, fulano de tal veio de fora, e não manteve aquela santidade, sabe? Então, às vezes, isso é muito triste, mas a forma de você se abster disso é você saber lugares aonde você está entrando, com pessoas que você está compartilhando a sua vida. Hoje eu trabalho com a rede social. E, tipo assim, eu exponho muita coisa ali, mas eu vejo que sempre antes de colocar qualquer vídeo, eu estou orando para aquilo. Porque eu não, o meu olhar é mas o olhar das outras pessoas que estão olhando você através dos seus celulares são diferentes, né? Pode estar te abençoando, como pode estar te amaldiçoando. Então, tem isso também, tem isso. Vai depender muito de você e o propósito que você tem de vida, o propósito que Lucas tem de vida, o propósito que você tem de vida. Então, lá fora é muito difícil. Então, é debaixo de muita oração mesmo. Para você sobreviver lá, é joelho no pó, é orar a Deus, é eu pegar o meu suco, o meu pão, ir ao monte, orar a Deus, entregar a minha vida para Ele, sabe? Então, é todos os dias, constante, você tem que estar com Deus. Porque um dia que eu fico sem orar, sem ler a Bíblia, eu vejo que faz muita diferença. É um pensamento que entra, né? E eu tenho, por exemplo, aonde eu moro ali, tem muitas cafeterias, porque é uma cidade universitária. Então, tem muitos universitários transitando por ali, né? Dentro do condomínio também, a gente eles têm uma própria balada ali deles, que é da universidade. Então, é muito difícil, porque você vê muitos jovens indo. E um dia que você ficar sem orar, sem jejuar, é o dia que passa aquele pensamento, mas por que eu não posso ir também? Eu não vou beber hoje. Mas daí você vai a segunda vez. Mas e se eu provar? E se eu experimentar? O provar, não tem nada a ver. Só hoje. É só hoje. Não, eu consigo me controlar, né? Então, isso são as coisas que não tem nada a ver. E a cultura deles também, entre os jovens, é diferente. Você está num lugar, alguém vai chegar em você, vai querer conversar com você e vai mudar completamente a sua cabeça. Tiago, muito obrigado por esse bate-papo gostoso e por compartilhar conosco essas experiências marcantes. A gente sabe que é apenas um trechinho da sua trajetória, a gente sabe que tem muita coisa ainda por vir, que Deus continue te abençoando cada vez mais, por onde você estiver, que Deus ilumine o seu caminho, que você seja luz na vida de outras pessoas e continue ganhando cada vez mais almas para Cristo. A gente gostaria de te presentear com uma lembrancinha, Daniel, apresentei a ele. Obrigado. O poder pela oração, nossa, isso é sensacional, vai ser bênção na minha vida. Já é algo que eu já vou deixar lá na minha escrivaninha para 2025. A gente deseja que o seu retorno, agora você vai para Madrid, né? Sim, vou para Madrid. Que Deus te leve em segurança, que seu trajeto seja calmo, chegue lá e continue a sua missão. Sim, obrigado. Verdade, Lucas, Tiago, foi um prazer imenso tê-lo em mais um Pode Crer Renovado.
Que Deus continue te abençoando onde quer que você vá, que você continue alcançando cada vez mais jovens e que na sua próxima vinda para cá a gente consiga fazer mais uma entrevista com você e transmitir cada vez mais experiências suas para cada vez mais pessoas. E é isso. Sim, eu vou esperar. Eu quero ver o parte 2, né? Porque vai ser uma temporada agora diferente. Isso aí. Você foi o podcast número 2. O primeiro foi com o pastor, você é o número 2. Aleluia. E a gente se vê no próximo episódio. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio. Obrigado a todos vocês que nos assistiram e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e também de compartilhar para os seus amigos. Até a próxima!